Olá, gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, o programa que te leva a todas as modalidades do esporte aqui em São Luís, no Maranhão. Vamos saber o que vai ser destaque no programa de hoje. Rota da Pororoca consolida Maranhão como um importante destino de turismo e ecoturismo. Sampaio Correia perde para o Trem no Castelão e se complica na segunda fase da Série D. Imperatriz sofre gol no fim e cede empate ao Maracanã no Frei Epifânio. Na Série C, Maranhão Atlético Clube perde para o Paysandu e amplia jejum na competição. E mais, como a nutrição e a saúde mental mudaram a vida de um triatleta maranhense. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. A gente começa o programa, claro, acionando meu querido amigo Gregório Dantas. Chega mais, tudo tranquilo? Dante Clean, tudo bem, meu amigo? Pós-arraial da Assembleia, a gente está de volta aqui, né? Show de bola. 4 dias de muita festa, segurança e, claro, a cultura maranhense. E olha, a TV Assembleia está de parabéns, viu? A TV, a rádio, as redes sociais, a gente arrebentou, Dani. 4 dias levando o melhor da cultura popular maranhense para o povo do Maranhão. Bem legal, né? A gente fez 100% da festa. 100%. 100%. Agora bora falar de esporte aqui no Dentro da Área. Bora começar falando da Rota da Pororoca, conhecidíssima fora do estado do Maranhão e um cenário que consolida o estado no ecoturismo e também no turismo. Acompanhe na reportagem de João Carvalho. Antes mesmo dos primeiros raios de sol iluminarem o rio Mearim, os surfistas já estavam de pé. A expectativa era grande para encontrar um dos fenômenos naturais mais impressionantes do Brasil, a Pororoca maranhense. Durante os dias da Rota da Pororoca, atletas e aventureiros acompanharam de perto a força das águas e desfrutaram de algumas das melhores ondas formadas pelo encontro entre o rio e a maré. Um espetáculo que atrai olhares e desperta o interesse de visitantes de diversas regiões. Além da adrenalina sobre as pranchas, o evento revela a beleza natural de Arari e de todo o Vale do Mearim. Paisagens exuberantes, riqueza ambiental e cenários que transformam a região em um destino cada vez mais procurado pelo turismo de natureza. Entre o silêncio da madrugada e a força das ondas que cortam o rio Mearim, a Rota da Pororoca mostra que o Maranhão possui tesouros naturais capazes de encantar o Brasil e o mundo. Um destino onde a aventura caminha lado a lado com a preservação e a contemplação da natureza. Muito bem, Rota da Pororoca, conhecidíssima aqui no estado do Maranhão e, claro, no Brasil e também no mundo. Todo mundo conhece aqui a Pororoca. Greg? É verdade, a Pororoca, né, que é um evento, vou chamar um evento na natureza, um evento da natureza. Paradisíaco. Um evento da natureza, né, que aqui no Maranhão mais especificamente acontece muito no Rio Mearim, ali perto da cidade de Arari. E lá as pessoas aproveitam a Pororoca para investir tanto até no ecoturismo, como você já falou, Dani, e vem atletas do mundo todo conhecer a Pororoca, que nada mais é do que aquela onda no rio quando a maré entra, né? Recentemente até o Gabriel Medina veio saber como é que era essa Pororoca aqui no Maranhão. Exatamente, ela é uma onda diferente, uma onda especial, né? Porque ela é muito longa e vai até alguns quilômetros, né? Você ali pode surfar a Pororoca e é perigoso. Viu? É perigoso porque ela vai arrastando tudo do lado, né? As margens do rio ali, quem estiver vacilando aí, bobeando, não pode. Vai-se embora junto com a Pororoca, então tem que ter experiência, viu, gente? Experiência e destreza para poder surfar nas ondas da Pororoca do Rio Mearim. Agora a gente vai mudar do esporte, mas vai englobar com saúde mental e também alimentação. A gente vai trazer uma reportagem bacana. A Sam Stephanie acompanhou a vida de um triatleta, onde a nutrição, a alimentação e a saúde mental fizeram com que ele estivesse num cenário importante de sua vida. Acompanhe na reportagem. Henrique é atleta de triatlon. Nos últimos meses, sentia cansaço constante e dificuldade para se recuperar. Por ter uma rotina de exercícios físicos e uma boa alimentação, não imaginava que as causas dessas condições seriam por falta de nutrientes. Mas chegou um determinado ponto da minha vida
porque eu acreditava que esse cansaço constante era algo normal, né? Que fazia parte da rotina de quem trabalha muito e ainda pratica atividade física de forma intensa. Mas chegou um momento que eu percebi que estava além do normal. A prática de exercícios físicos é uma grande aliada da boa saúde, mas deve ser acompanhada pela nutrição adequada do corpo. A falta de vitaminas e minerais, por exemplo, podem resultar em problemas sérios de saúde. Pode dar sintoma como queda de rendimento no trabalho, um certo cansaço, indisposição, uma queda de rendimento também na prática esportiva. Como eu te disse, às vezes o paciente fica um pouco mais desanimado, um pouco mais triste, uma queda no rendimento no geral. E aí, quando a gente investiga, pode ser deficiência de alguma vitamina. O nutrólogo explica como é feita essa avaliação para identificar algum desequilíbrio nutricional. Quando o paciente ele chega aqui no consultório, a gente faz uma anamnese, que é essa conversa com o paciente, a gente vê realmente quais são os sintomas, e aí, de acordo com essa conversa, a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que investigar. E aí a gente faz uma bateria de exames laboratoriais, exames de sangue, e aí a gente dosa essas vitaminas e aí a gente consegue identificar qual é a real deficiência do paciente. Mente sã, corpo são. Essa é uma frase muito popular que reconhece a conexão entre o bem-estar da mente e a saúde física. Por isso, além da investigação do corpo, para identificar algum problema de saúde, é necessário ampliar a busca, pois muitas vezes os sintomas que são físicos são provocados por um desequilíbrio da mente. Como explica esta psicóloga? Os fatores emocionais, eles são psicossomáticos, então eles podem começar a trazer dores no corpo, dor de cabeça, cansaço na vista, sensação de perda de memória, e a gente pensa nisso como sintoma físico. No entanto, são sintomas que podem estar relacionados exclusivamente a questões emocionais que estão afetando o físico. A especialista em saúde mental também traz um exemplo do inverso. O caso de uma paciente que achava ter um problema psicológico, mas, na verdade, as condições mentais eram provocadas por um dano físico. Ela estava passando por uma fase que uma alteração corporal trouxe para ela, alteração corporal no sentido do câncer, porque a tireoide ela é responsável por uma quantidade muito significativa de hormônios. E quando ela está desregulada, ela desregula uma série de outras coisas. Nas ruas, muitas pessoas apontam o estresse como um dos grandes vilões do desequilíbrio da mente e do corpo, como o João Vitor e a Débora, que inclusive passou por atendimento nutricional para melhorar a saúde. A demanda de trabalhos, de atividades em relação à faculdade, acaba perdendo assim um pouco do sono, não consigo dormir bem e tal. Até minha alimentação mesmo teve que mudar para me poder conseguir dormir melhor e ter um desenvolvimento diário melhor também, de rotina, de estudos também, tudo isso influencia o sono. Depois de ter ajuda de especialistas que tratam da mente e do corpo, Henrique também sentiu a diferença no dia a dia. Aos poucos fui percebendo as mudanças importantes. Passei a ter mais disposição para trabalhar, mais energia para os treinos, melhor recuperação e principalmente mais qualidade de vida no dia a dia. Muito bem, a reportagem de Sam Stephen, Greg trazendo aí a saúde mental, a nutrição que movimentaram a vida desse triatleta e colocaram em dia a saúde desse atleta. É verdade, Dani. Aqui a gente tem que ressaltar, que o atleta de alto nível, ele é um atleta que ele precisa de multiprofissionais, para auxiliar e ajudar esse seu desempenho cada vez melhor. Aqui temos o caso do triatleta, que estava passando por dificuldades, cansaço e tal, estresse, não estava conseguindo fazer com que o seu rendimento alcançasse o que ele esperava, só que com a ajuda do nutrólogo, especialista ali em nutrição, que entende, o médico especialista, que entende muito bem da alimentação, também de suplementos vitamínicos, e aí ele mudou a realidade, Começou a produzir mais, a correr mais, a nadar mais, a pedalar mais, e aí muda a qualidade de vida e também a qualidade dos treinamentos. Então é isso, Dani. A gente sabe que quando a gente vai falar de esporte, não é só o preparador físico, tem toda uma gama de profissionais que trabalham em torno do atleta. É isso. Agora a gente vai para um breve intervalo aqui no Dentro da Área. Depois do intervalo a gente fala de futebol, desempenho dos times maranhenses no fim de semana na Série C e na Série D.
e o cenário não é legal para cá, para o estado do Maranhão. Segura aí, já já a gente volta. De volta com Dentro da Área aqui na tela da sua TV Assembleia. Agora a gente fala de futebol. Vamos fazer o giro no fim de semana dos times maranhenses na Série C e na Série D. Não foi nada agradável o fim de semana para as equipes do estado do Maranhão. Acompanhe. O Maranhão Atlético voltou a decepcionar a torcida no Campeonato Brasileiro Série C. Jogando no Castelão, diante do Paysandu, o quadricolor fez uma partida equilibrada, criou oportunidades, mas voltou a sofrer com a falta de eficiência ofensiva. Quando o empate sem gols parecia definido, o time paraense aproveitou a última oportunidade da partida. Aos 48 minutos do segundo tempo, Ítalo marcou após rebote do goleiro Vitão e garantiu a vitória por 1-0. Com o resultado, o Maranhão chegou ao 5º jogo consecutivo sem vencer na competição e caiu para a 16ª colocação com 13 pontos. O próximo compromisso será no domingo contra o Ituano, fora de casa. Pela Série D, o Sampaio Corrêa viveu uma tarde frustrante diante da torcida tricolor. Depois de uma boa campanha na fase de grupo, a Bolívia Querida recebeu o Trem do Amapá, no Castelão, mas acabou derrotada por 2-0. Apesar de controlar a posse de bola durante boa parte do confronto, o Sampaio encontrou dificuldades para transformar as oportunidades sem gols. O Trem foi mais eficiente nos contra-ataques e construiu a vantagem com gols de Gotinha e Aleilson no segundo tempo. Agora, a equipe maranhense precisará reverter o placar no jogo de volta, marcado para o próximo sábado, em Santana, no Amapá. Para avançar à terceira fase, o tricolor terá que vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Quem também entrou em campo pela segunda fase da Série D foi o Imperatriz. Jogando no Frei Epifânio, o Cavalo de Aço abriu o placar ainda na primeira etapa com Ivan Fortuna e parecia caminhar para uma vitória importante diante do Maracanã do Ceará. Mas a equipe cearense não desistiu e buscou o empate já nos acréscimos da partida. Guilherme aproveitou cobrança de falta e deixou tudo igual, 1-1. Com o empate, a decisão da vaga para a terceira fase segue completamente aberta. Quem vencer o duelo de volta avança. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis. A partida acontece no próximo sábado, em Maracanaú, no Ceará. Depois de um fim de semana sem vitórias para os representantes maranhenses, as atenções agora se voltam para os próximos compromissos. Maranhão Atlético, Sampaio Corrêa e Imperatriz terão desafios decisivos pela frente em busca da recuperação e da permanência na luta pelos seus objetivos nas competições nacionais. Muito bem, reportagem da Carla Bianca fazendo esse resumão do fim de semana. Greg, a gente começa falando da tabela de cima. Série C do Campeonato Brasileiro. O Maranhão Atlético Clube recebeu aqui em São Luís o Paysandu. E ali no final, o Paysandu acabou fazendo o gol, garantindo a vitória. E o Maranhão Atlético Clube se distancia ali, tá ficando um pouco mais distante dos 8 melhores da competição, Greg. Balde de água fria. Balde de água fria, porque o Maranhão sofre um gol aos 48 do segundo tempo, estava até segurando o empate, né? Aqui em São Luís. Interessante, Dani, interessante notar que o Maranhão tem a segunda pior média de público da Série C. Só que no jogo tinha gente, torcedores do Paysandu. Vergonhoso, viu, pro estado do Maranhão. Muito vergonhoso. Muito vergonhoso. O time da casa tem menos gente. Tinha menos gente do que os torcedores do Paysandu. É fato complicado. Que sabemos que aqui em São Luís tem uma colônia muito grande de paraenses, né? De pessoas que nasceram em Belém, né? Mas é um absurdo. E veio muita gente fora, lá de Belém. Mas é um absurdo. Isso não muda que isto é um absurdo. Nós temos um time que tem uma média de público de 267 pessoas antes dessa rodada, né? Agora vai aumentar, não por conta do Maranhão, mas por conta do Paysandu. O fato que isso é vergonhoso para o estado do Maranhão mostra um pouquinho a decadência do futebol maranhense, mas também mostra que a torcida do Maranhão está deixando muito a desejar, cara. O Maranhão é o time maranhense hoje mais bem colocado, está na Série C do Campeonato Brasileiro, não faz uma campanha vergonhosa, faz uma campanha até digna, né? Dentro dos objetivos deles, que eram, lógico, falados explicitamente, que era não cair, né? Então tá fazendo tudo direitinho. Aí sofre um gol aos 48 do segundo tempo, é claro que é pesado. Foi dentro de casa. Uma bola
que foi um rebote, né? O goleiro do Maranhão, que inclusive o Jean não estava jogando, era o Vitão, né? Vitão. Isso, era o Vitão. Vitão era o goleiro, o chute do Gustavo Índio, e o Ítalo acabou fazendo o gol que garantiu a vitória do Paysandu. Resultado que foi péssimo, até porque o Maranhão vinha de uma sequência ruim, de 5 jogos, né, agora? Não, e de vários empates seguidos, né? E aí não é bom. Teve até uns empates que foram fora de casa, que eu até assimilo como bom, mas empate dentro de casa não, e derrota dentro de casa então é pior ainda. Então, Maranhão, nesse momento, na 15ª posição. Isso, está na 16ª posição. 13 pontos. 13 pontos, 16ª posição. É fato que esse ano só cai em 2, né? Então nós temos ali o Confiança com 7 pontos e o Itabaiana também com 7 pontos. É fato também que nesse momento, para quem está acompanhando o programa da edição inédita, né, da segunda-feira, estão jogando Confiança e Guarani, e todos somos Guarani, né? Porque Guarani, inclusive, é o líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Para não se afastar tanto. É melhor o Guarani ganhar o jogo, porque aí afunda o Confiança ainda mais ali com os seus 7 pontos. Fato é o seguinte, Dani, fiz contas matemáticas e com auxílio da inteligência artificial também. Que hoje facilita. E a gente chegou à conclusão que com 17 pontos o time não cai. Faltam 4. E aí, Faltam 4. Em 8 jogos ainda, 8 jogos, Dani, né? Faltam 8 jogos. 8. Tem que fazer 4 pontos, ou seja, uma vitória e um empate. É bem possível. Para não cair e cumprir o seu objetivo, né? Para não cair e cumprir o seu objetivo. Agora, em termos de classificação para a próxima fase, para os quadrangulares, aí é interessante, porque o Caxias tem 16 pontos. Só 3 pontos. Só 3 pontos, gente, de diferença do Maranhão. Se o Maranhão tivesse ganhado um daqueles jogos, já estava ali, ó, no G8, mas não tem si no futebol. Mas o que interessa é o seguinte, G8 da Série C, o recorte é maior, 27 dele. 27 pontos. Então, para o G8, eu acho que o Maranhão tá meio aperreadinho, né? Tem 13 pontos, teria que ganhar o quê? 4 jogos, né? Mas já se torna um pouquinho mais fazer complicado. 12, não, ó, teria que ganhar 4 jogos. 5 jogos. 5 jogos para fazer 15 e aí chegaria a 28, né? 28 garantiria. É o caminho mais complicado. Isso. Tinha que ganhar 18 que faltam, tinha que ganhar 5. Para escapar, para escapar dos 8 jogos que faltam, ganha 1 e empata 1. Então acho que é mais fácil esse caminho, que até o principal objetivo do Maranhão desse ano é não cair. Certíssimo. Agora a gente desce o elevador do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Série D. A gente começa falando, Greg, do empate do Imperatriz dentro de casa, lá no Frei Epifânio da Abadia. O Imperatriz empatou em 1-1. Gol ali no final da partida. Um resultado ruim para o Imperatriz, que dentro de casa acabou não conseguindo garantir essa vitória. Agora o jogo de volta vai ser no próximo fim de semana, lá em Maracanã 1. Imperatriz no Frei Epifânio 1-1, Greg. Gol também ali no final desse fim de semana. Aqui é o seguinte, antes da partida nós falamos aqui algumas vezes, eu e você, Dani, que o Imperatriz era uma zebra diante do Maracanã no confronto. Não no jogo lá, no confronto. Porque o Maracanã, para mim, eu botei ali do nível do Iguatu. Acredito até que essas duas equipes vão brigar pelo acesso, viu? Vão brigar pelo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Gostei muito da atuação dessas duas equipes, tanto o Maracanã quanto o Iguatu. O Imperatriz passar deles, para mim, seria uma zebra, que não é, eu não falo isso com alegria, é com tristeza, né? Porque é um time do futebol do Maranhão. Inclusive, o melhor na competição. Isso. E o Imperatriz, inclusive, abriu o placar e sofreu um gol, né, chato no final, né? Abriu com o Ivan Fortuna e sofreu um gol já no fim da partida com o zagueiro Guilherme. Segurou essa vitória até o final da partida. Isso. E era importante essa vitória, porque lá em Maracanaú, tá até aqui, Dani, a gente separou aqui, né? 3h30 da tarde. Maracanaú, próximo sábado. Almir Dutra. Próximo sábado, na Almir Dutra, dia 27, 3h30 da tarde, é tudo ou nada. O empate, pênaltis, né? No empate teremos pênaltis. Qualquer vitória, quem ganhar, leva. Quem ganhar, leva. E é claro que, a partir desse momento desse empate fora de casa, o Maracanaú, para mim, o Maracanã que se torna ainda mais favorito para passar de fase aí nesse confronto diante da equipe do Imperatriz. Não falo isso com alegria, infelizmente, eu estou dizendo isso, que é o fato, né, Dani?
Agora a gente sai do empate do time maranhense no fim de semana e agora a gente traz a derrota de um outro time maranhense jogando em casa também. O Sampaio Corrêa recebeu a equipe do Trem do Amapá aqui em São Luís e deveria sair com a vitória, só que acabou com um placar um pouco distante, 2-0 para a equipe visitante. Greg, essa situação, a gente fala do Imperatriz que é difícil, mas a do Sampaio piora, pelo fato de ser 2 gols à frente. O Sampaio, para passar de forma direta, tem que golear fora de casa. Vai dar, Greg? Não. Complicadíssimo. Eu estou falando não a respeito, tendo em vista o time que se apresentou no domingo, né? Ontem. O time que se apresentou ontem, no domingo, aqui em São Luís. Tive a oportunidade de estar lá no estádio, né, acompanhar de perto o time do Sampaio, e o Sampaio é ridículo. Você foi uma das testemunhas lá do... Fui. Não, até, por sinal, o público até me chamou a atenção. Razoável. Ainda não saiu o borderô, né? Eu não vi ainda em lugar nenhum o borderô. Mas eu acho que ali não tinha menos de 2.000 pessoas, não. Foi até um público... Razoável, e muito. Não, mas aí aí que dá. É o mata-mata de uma Série D, a gente vai ter 2.000 pessoas como razoável? Não é, Dani. Greg, mas tendo no atual... O cenário atual, a conjuntura atual do Maranhão é fora de série. Mas isso é ridículo, a gente pensar nisso. A tal ponto de uma final de campeonato, a gente ter o Maranhão arrebentando na Série D, ter 300, 400 pessoas no estádio? Pois é. Não existe. Então, assim, eu acho que a situação do futebol maranhense é bem complicada, a situação do Sampaio é mais complicada ainda. Foi ridícula a atuação do Sampaio diante da equipe do Trem, que eu acompanhei de perto. Foi uma equipe que fez 20 pontos no outro grupo. Isso mostra pra mim como o outro grupo é fraco, porque o Trem é ridículo. Time horrível, não tem nada. O time do Trem não tem nada e mesmo assim ganhou o Sampaio com tranquilidade. O Sampaio não ofereceu perigo ao goleiro do Trem, que por sinal é até o goleiro que teve uma passagem pelo Sampaio. Ele foi reserva do Andrei, eu estava me lembrando disso. Quando o Andrei lá em 2018, 2019, 2020, né? Esteve ali na frente do gol do Sampaio. Esse goleiro do... Foi 2018, foi no ano da Copa do Nordeste. Ele foi reserva do Andrei. Mas, Dani, muito preocupante a derrota do Sampaio. Para o Sampaio conseguir uma classificação, por isso que eu disse não. Para o Sampaio conseguir uma classificação, tem que ser outro Sampaio. Esse Sampaio que jogou aí vai perder de novo e demais lá. Vai perder de novo demais. Então, tendo em vista isso, né, levando em consideração o cenário atual, a apresentação do Sampaio diante dessa equipe do Trem, que é fraquíssima, repito, fraquíssima. O Sampaio pegou um gol de Gotinha de Aleilson. Gotinha de novo, né? Eu ia dizer Gotinha novamente. Gotinha de novo. E aí, eu acho que não dá pro Sampaio. Pra mim, não dá pro Sampaio. Complicou ainda mais. Não, complicou totalmente. O próximo jogo é sábado também, né? Mesmo horário, né? Mesmo horário. 13h30 da tarde, no estádio Augusto Antunes, em Santana, lá no Amapá. Lá no Amapá, fora de casa. Pra mim, o time do Trem é amplamente favorito, mas amplamente favorito mesmo para se passar para a próxima fase. A gente tem que ressaltar, Dani, que o empate é do Trem, uma derrota por 1 gol de diferença é do Trem, uma derrota por 2 gols de diferença, teremos penalidades máximas. Então, bem complicada a situação do Sampaio. Tem golear para passar direto. Tem que ganhar pelo menos 3 gols de diferença para passar direto, uma coisa que é muito difícil a situação do Sampaio. Fazer o que o Sampaio vem fazendo nas últimas rodadas, colocando gols e mais gols. Mas só, claro... Na última não, né? Porque na última perdeu do Iguatu. Acabou perdendo. Mas nas contra o IAP... Goleou o Moto, goleou o Parnaíba, ganhou do IAP 3 gols, né? E aí perdeu do Iguatu. Mas a gente tá vendo também a questão dos clubes que enfrentou. Ele goleou o IAP. Fora. O último colocado do grupo. Fora. E o Parnaíba, que foi uma coisa inclusive, assim... venceu no final de semana. Eu inclusive, tô torcendo pro Parnaíba. Tá de parabéns, é verdade. Tô torcendo pro Parnaíba aí pra se classificar, pra passar de fase, né? Mas eu acho que a situação do Sampaio é praticamente irreversível. Ficarei muito triste, ficarei muito feliz se eu quebrar minha cara e o Sampaio passar. Eu espero que você quebre essa cara. Porque não só a torcida do Sampaio tá torcendo pro Sampaio, mas a torcida do Moto também. Porque pode acabar com todas as chances do clube rubro-negro chegar a uma Série D próximo ano, porque vai ficar sem calendário. Isso aí é interessante, a gente vou falar isso aqui para encerrar, né, o programa. O Imperatriz o Moto não tem relação com o Imperatriz. Explicando. Por quê? Porque o Imperatriz terminou na antepenúltima posição do Campeonato Maranhense.
Fez o mata-mata do rebaixamento desse ano. Exatamente, terminou na antepenúltima posição. Foi. Então, o Imperatriz está atrás do modo na tabela de classificação. Só relembrando aqui, o campeão foi o IAP, o segundo o Mike, o terceiro o Sampaio e o quarto colocado o Moto. O que é que isso representa, gente? O que é que isso representa? IAP está na Série D do próximo ano? O IAP está garantido na Série D do próximo ano. O Mike, para mim, não cai, então está garantido na Série C. Está garantido na Série C e resta uma vaga para o Maranhão. E essa vaga do Maranhão, nesse momento, é do Sampaio. E se o Sampaio subir? Se o Sampaio conseguir... Se o Sampaio conseguir passar do trem, ele garante a sua vaga, não pelo Campeonato Maranhense. Garante sua vaga pela regra da CBF. Que passou do primeiro mata-mata, está garantido. Já está garantido. E aí abriria mais uma vaga para o futebol maranhense, que seria do Moto. Do Moto Clube. E que pelo jeito não vai ser. Então o torcedor... Nem do Sampaio, nem do Moto. Nem do Moto, nem do Sampaio. O Sampaio está garantido na Série D do ano que vem. Pelo fato de ter sido terceiro. O terceiro Maranhense. De ter sido terceiro, o Sampaio está garantido na Série D do ano que vem. O Sampaio está garantido, né? E o Moto garantiria a vaga se o Sampaio, repito, passar do trem, o que eu não acredito. Isso é uma situação bem emblemática, porque faz com que o torcedor do Moto torça pro Sampaio. Né? Alguns, né? Tem uns que não, querem que o Sampaio se lasque mesmo, né? Mas tem uns aí, né? É que eu sempre digo que isso não é torcedor, isso não é torcedor do Moto, que ele prefere o time adversário ficar ruim do que o dele bom. Isso não é torcedor de time. Mas tem torcedor que é assim. Eu até entendo, porque é a rivalidade, né, Dani, é que faz o futebol, né? Então, assim, rapaz, eu quero que aquele time perca, que aquele time, né, se arrebente inteiro. Aí tu torce isso pro teu rival, né? Tu quer isso pro teu rival. Aí tu fala, mas se aquele time perder, aí tu não vai jogar campeonato ano que vem. Não tô nem aí, né? Tem uns que são assim também. Eu acho que cada um é de um jeito, né, Dani? Eu sei que a situação do futebol maranhense é complicadíssima. E falando dos times maranhenses, a gente vai encerrando o programa de hoje, Greg. Sim, Quem quiser assistir novamente o Dentro da Área, dia e horário. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação. Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3008. E o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Lembrando que esse programa, Dentro da Área, tem reprises. Tem uma reprise logo mais, à meia-noite. Aí tem uma reprise na terça-feira, às 7h30 da manhã. E também às 2 horas da tarde. E esse programa Dentro da Área também está completo no YouTube. Lá você pode comentar, curtir, compartilhar o programa, também as reportagens, as matérias estão tudo lá bacaninha para você compartilhar e curtir. O Dentro da Área é multiplataforma. Greg, muito obrigada. A gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu, minha amiga. Gente, até lá. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau.